Será que o IPTU vai aumentar na cidade de Paranavaí? Será? Será que não vai ter desconto? Essa é a verdade que está acontecendo na cidade? Será? Será que vai subir para todo mundo e o município vai começar a arrecadar milhões? Será? Será que os vereadores estão fazendo esse papel, jogando contra a população? Será, Carlos? Será que a Vila Rural vai continuar pagando aquele mesmo absurdo sem ter ali a estrutura básica? Será? Será que o centro da cidade vai aumentar tanto assim os imóveis? Será? Hoje nós vamos falar a verdade para você. Estamos aqui para isso, para conversar com você sobre esse assunto muito importante para Paranavaí, que é a atualização da planta genérica. Sampaio, a gente não está votando aqui aumento de IPTU, Sampaio. Jamais, Carlos. Nós somos moradores de Paranavaí, temos residência aqui e também pagamos IPTU como você. Como os munícipes pagam aqui na cidade, nós também pagamos. Estamos trabalhando essa emenda parlamentar, estudando esse projeto com responsabilidade, Carlos. E a gente quer explicar para você aqui no detalhe, para você entender. Por que a gente começou com o Ceará para lá, com o Ceará para cá? Porque muita gente está falando muita coisa, mas não leu o projeto de lei 14/2025. Muita gente não leu a emenda e não entendeu. Fala uma coisa para mim, tem gente falando, o IPTU vai subir 39,85%. Verdade ou mentira, Sampaio? Mentira. Não vai subir 39,85%, isso é base de cálculo. Segura essa informação que a gente vai explicar para você um pouco melhor, um pouco mais à frente. Carlos, mas é interessante ver que a população, como nós também, demoramos para entender o projeto. Sim. Que é complexo, um projeto com mais de 600 páginas, com linguagem contábil, onde a população, nós tivemos dificuldade, tivemos que buscar apoio jurídico da Procuradoria do município, nosso departamento jurídico, para nos auxiliar, e diversas reuniões fizemos para tentar entender esse projeto e votar com segurança. Exatamente. Então a gente tem que entender assim, ó. Na verdade, o que veio para a Câmara foi atualização da planta genérica de valores. O que é isso? O Tribunal de Contas do Estado do Paraná fez uma determinação para nós por inúmeras situações de prazo, de tempo, que já deveria ter feito e não fez, e nós chegamos no limite, no limiar do prazo, e nós temos que votar. Se nós não votássemos essa atualização... O que acontece, Carlos, se não votar? Se não votar, o município não consegue tirar a certidão e não consegue fazer convênios, assim como aconteceu com alguns outros municípios. E se não votar os convênios, por exemplo, questão da luz? Como é que fica para poder fazer a luz? Como é que fica para ajustar a iluminação? Então, todo mundo está reclamando e realmente está precisando ajustar. Então, vai continuar do mesmo jeito? E a saúde, Samuel? E o projeto do esgoto que está para sair, dá para votar? Não dá para votar, não tem que vai beneficiar Geraldo Felipe, Conjunto Francisco de Assis, Luiz Lorenzetti, a Coloninha, Jardim São Jorge e outros bairros que necessitam. Trigiovini. Então, assim, nós estamos votando com responsabilidade a planta genérica de valores, Carlos. E não é o IPTU, é a planta genérica de valores. Qual que é o valor do seu imóvel hoje? Hoje, seu imóvel, por exemplo, está avaliado em R$10 mil. Só que não é R$10 mil. R$10 mil era em 2010, há quase 16 anos atrás, Sampaio. Hoje ele está valendo, por exemplo, R$20 mil. É isso que está acontecendo. Estamos votando essa atualização de valores, que, consequentemente, ele vai ali impactar no valor do IPTU. Explicado essa primeira parte, no projeto original veio uma base de cálculo de valores de 60%. E aí a gente trabalhou numa emenda para que isso acontecesse em 39%. Mas antes de falar isso, Sampaio, nós falamos da Vila Rural. Sim. Existe uma dedução do valor para a Vila Rural, uma isenção. Mas no ano passado, agora, todas as vilas rurais estão aptas para pagar o IPTU em toda a cidade? Todas. São 5 vilas rurais em Paraná. 5 vilas rurais. Todas estão pagando. Teve gente que pagou R$2 mil na Vila Rural. R$2 mil. E com essa votação dessa emenda parlamentar, vai para quanto? Vai pagar 10% do valor. Então vamos imaginar que a Vila Rural esteja valendo hoje R$150 mil. Ele vai pagar 10% desse valor. Exatamente. Olha só, e aquela pessoa, aquele morador, aquele vileiro que comprovar ali a sua atividade rural, ele não vai pagar nenhum real a mais. Isso para todas as vilas rurais? Todas as vilas rurais. E para quem mora próximo de buracão, nas áreas de proteção ambiental, como é que fica? Nas proteções ambientais, você tem ali a reserva ambiental do município, você não vai pagar IPTU, será isento também. Mas estava pagando? Estava pagando. Meu Deus. Vai ser isento. Outra coisa, Sampaio, tem também aquela questão da pessoa ser isenta do pagamento do IPTU. Tem uma lei aqui, eu fiz questão de trazer para a gente poder demonstrar com documentos, Lei 70 de 2022. Repete para nós o nome dessa lei. Lei Complementar número 70 de 2022. De que ano? 2022. Não fomos nós que votamos então? Não. Então não é esses vereadores que estão votando no aumento do IPTU? Não. Aí essa do aumento do IPTU é a 80 de 2023. 2023. Não é esse pessoal que está votando agora? Não. Tá. Dá para pesquisar a Lei Complementar 80 de 2023, que vai trazer a alíquota de 1%, que vai trazer a alíquota de 3% no terreno. Tinha um monte de gente falando no terreno no centro
3% vai ficar muito caro, vocês estão votando. Não, não, não. Lei 80 de 2023 está aqui, ó, aprovando a alíquota de 3% nos imóveis localizados entre as ruas Amazonas, Salvador, Industrial Antônio Fachin, Belo Horizonte, Luiz Espigolon e Rio Grande do Norte, será cobrado 3%. Opa, volto aqui, Lei 80 de 2023, tá? E vai falar mais ainda aqui, Sampaio. Nos outros locais são 2%. Inciso 1, presta bem atenção nisso aqui. Nos termos do artigo 182 da Constituição Federal, a alíquota do IPTU progressiva no tempo será acrescida 2 pontos percentuais a cada ano, não excedendo 2 vezes o valor referente ao ano anterior, limitado à alíquota máxima de 15% aumentar o IPTU, Sampaio. Mas esse também para os terrenos? Para os terrenos também. Então não é agora. Então... Estão falando que é agora que está aumentando? Então... Coisa, né? Mas é bom a gente trazer claro. É bom a gente trazer claro isso aqui, tá? Tá aqui. IPTU progressivo. Ninguém reclamou em 2023, Sampaio. Pois é, não veio na Câmara, não foi que os vereradores eram inimigo. Pessoal, isso aqui é responsabilidade, tá? Tanto que nós não estamos se escondendo da população, estamos colocando a nossa cara, tá? 10 vereadores assinaram essa emenda parlamentar contra o projeto inicial que entrou para nossa casa, porém nós convidamos os outros vereadores para fazer parte também conosco. Se é bom para você, que vai ter redução, se é bom para o vileiro, bom para as pessoas do bairro, bom para a população em geral, é bom também para toda a cidade. Então os outros vereadores, nós convidamos eles para participar, para juntos beneficiar a nossa cidade. Ó, é a votação da planta genérica de valores, e aqui esse cálculo de base, essa votação aqui da lei complementar foi em 2023, né, Carlos? 2023. Existe um IPTU progressivo, foi votado em 2023, talvez muita gente não ficou sabendo, não sei o que aconteceu, porque está tendo essa comoção agora. Não tinha mídia, talvez, né? Pode ser que seja isso, eu não sei, mas foi votado. Mas tá certo. E aqui, Sampaio, vai dizer o seguinte também, nessa mesma Lei 80, você pode procurar aqui, o valor para base de desconto, aí eu vou voltar, na verdade, só ratificando, na Lei 70, Lei Complementar 70, o valor base para isenção do IPTU, o valor do imóvel era R$150 mil. E agora está aumentando, está dobrando o valor para R$300 mil. Aquelas pessoas que comprovarem que eles têm isenção, ou aposentado, ou alguém que tem algum tipo de isenção, se encaixa até 300 mil? Até 300 mil. Era 150, agora é 300 mil. Muitas vezes a pessoa já chega na aposentadoria, gasta muito com medicamento, vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Ó, Sampaio, artigo 275. É isento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana os imóveis de propriedade das associações de moradores de bairro, desde que estejam em plena atividade e desde que o imóvel seja utilizado para finalidades essenciais da entidade. O imóvel residencial de propriedade de pessoa com idade mínima de 60 anos e que preencha cumulativamente os seguintes requisitos: a oferir renda mensal familiar não superior a 3 salários mínimos, que o imóvel seja destinado à sua residência familiar. Ser proprietário de um único imóvel. Os imóveis residenciais pertencentes a contribuintes onde resida a pessoa com, preste bem atenção nisso, deficiência física, mental, intelectual, bem como portadores de síndrome de Down, autismo, Alzheimer, tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, inclusive monocular, surdez, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia incapacitante, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e que preencham os seguintes requisitos. Esse pessoal, o imóvel seja até R$300 mil, que se enquadra nessa situação, são isentos. Era 150. Mas isso vale para 2027? 2027. Não estamos botando nada para esse ano 2026. Nada para 26, tudo para 27. Então, você que está vendo, então você já procura no próximo ano, não agora, tá? Só para terminar aqui também, ó, tem que oferir renda familiar não superior a 3 salários mínimos, que o imóvel seja destinado à residência do proprietário da pessoa deficiente ou portadora especial. Ser proprietário de um único imóvel. Carlos, mas a grosso modo, assim, qual que foi a arrecadação do IPTU previsto para 2026 e qual que será para 2027? Para a população entender que nós falamos muito tem esse valor da alíquota, mas as pessoas falam, como é que está votando isso, não tem aumento? Qual é o valor de 2026 e qual será em 2027? 2026. Então a inflação
ela vai de 4,71% a 5,98%, ele vai oscilar entre esses valores. Então a gente calculou 6% da inflação. Mas o valor final? Município arrecada em 2026, a estimativa, R$ 44.698.403,51. E a previsão, depois que vai aprovar esse projeto que os vereadores estão votando, qual o valor? Agora deixa eu te falar, sem a emenda, o projeto original, do jeito que veio, 73 milhões, a arrecadação seria 73.695.767,45 centavos. Então se nós votarmos contra esse projeto, a população vai pagar isso aí. Se nós aprovarmos o projeto sem emenda, é isso aqui. Ah, tá. Agora, com a emenda que nós estamos votando, a arrecadação do município será R$ 44.788.469.097. Aproximadamente R$ 100 mil. R$ 100 mil de diferença de um ano para o outro. Então esses vereadores aqui não são inimigos da população? Claro que não. O que está acontecendo, Sampaio? Na cidade, a gente não pode fechar os olhos para isso, não existe uma equiparação de valores. Existem locais que estão pagando pouco, outros estão pagando muito, então existe uma discrepância de valores. Então o que a gente precisa fazer, a gente entendeu a partir daí com a emenda. A gente precisa equalizar esse valor e fazer justiça fiscal. Porque é claro, Sampaio, a gente não tem que penalizar a pessoa que ela tem um imóvel que vale 5 milhões de reais em detrimento, por exemplo, de uma com imóvel a 100 mil. A gente não pode fazer isso jamais. Só que é justo. Só que também não é justo, Sampaio, a pessoa ela tem um imóvel de 2 milhões de reais, pagar um valor de R$100 de imposto ou R$0, enquanto a pessoa que tem a sua moradia ali de 200 mil reais, ela tem que pagar um IPTU de R$200, não é justiça. Mas a pergunta é, isso acontece na cidade de Paranavaí? Tem comerciantes, tem imóvel que paga R$100? Tem imóveis que pagam na área central da cidade? Tem imóveis que pagam. Tem imóveis que não pagam R$0. Bom, então fica bem difícil nós tentar explicar uma situação dessa. Então, só para você entender, uma pessoa que... eu conheço algumas pessoas que têm comércios na cidade que pagam aluguel, que pagam R$90 de IPTU na área central e aluguel de 4 ou 5 mil reais. Isso não é justo. Quando tem uma residência de um aposentado que paga 500, 600, 800 reais nos bairros e que seja justiça. Que não onere nem quem tem um valor maior, mas que seja justo, né, Carlos? Sampaio, aí você pega um apartamento e a pessoa paga R$70 no apartamento. Enquanto a pessoa ali, o aposentado, aquele que está ganhando a renda mínima, mas ele não está enquadrado aqui nos requisitos para ser isento, ele tem que pagar R$500 de IPTU. Isso não é justo, isso não é justiça fiscal, não é equidade. Vamos partir para os cálculos aqui, Sampaio? Vamos entender então? O pessoal está falando, vai subir IPTU aqui, ali e acolá. Vamos lá. Só que eu estou aqui com uma projeção que foi a Fazenda quem fez para nós, com 39,85%. Que número é esse, 39? Os 10 vereadores se reuniram, conversaram por mais de 20 reuniões, conversa com o executivo, faz proposta, não dá certo, isso não dá. Então a gente consegue chegar na alíquota de 39,85%, que é o limite que o município consegue trabalhar. Então, lembrando, o município ia arrecadar 73 milhões, vai arrecadar 44, que é o mês de 2026. Então vamos lá, Sampaio, vamos entender uma coisa aqui, ó. Jardim Ouro Branco. Uma casa construída no Jardim Ouro Branco, que o valor da casa custa valor venal da casa, 358.397,54. Ela pagou o IPTU dela, R$ 1.082. Sabe quanto que ela vai pagar agora, Sampaio? Vai aumentar daí. O ano que vem? Vai aumentar. Não, vai diminuir. Não, mas estão falando que vai aumentar, cara. Vai diminuir. Vai pagar R$ 978,21. Vai ter uma redução de R$ 104, 9%. Como é que chegou nessa conta? Você que está em casa, acompanha a gente aí. Pega a tua calculadora. Vamos para o calculador aí. Que eu vou fazer a conta com você, porque tem gente falando que vai subir em todo lugar. Então eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo entender, Sampaio. Vamos lá. Vamos fazer juntos aqui. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, 397 reais com 54 centavos. Você vai fazer vezes 39,85, vezes 39,85 igual. A base de cálculo que você vai ter, 397,54 vezes 39,85%. Base de cálculo, você vai somar em cima de 142.821, não em cima de 358. Mas tem mais.
Artigo 18 do projeto vai dizer o seguinte: para a área construída tem uma redução de R$45 mil. Então eu vou colocar menos R$45.000 igual 97.821. Lembra, a sua casa, o teu valor venal custa 358.397,54. Base de cálculo, calculando em cima de 39,85 menos 45 mil, R$97 mil. 97 mil. Vezes 1. Alíquota da lei, que eu vou te mostrar aqui. Alíquota da lei 80 de 23, área construída 1%, tá? Vezes 1%, faz na sua calculadora, R$ 978,21. Então não subiu, São Paulo. Antes ele pagava quanto? Antes ele pagava R$ 1.082. Baixou para 978,21 centavos. Exato. Uma redução? É uma redução de R$ 104. significativa. Significativa. Temos exemplos de outros bairros também que podem ser. Esse é para toda a cidade? Toda a cidade. Vamos partir aqui, por exemplo, para o Ouro Branco também. Teve local que ajustou? Teve sim. Sim. Vamos lá, predial, tá? O imóvel predial. O valor do imóvel, R$ 930.294. Repito, R$ 930.294,78. Ele estava paga hoje, atual, pagou em 2026, R$ 3.003,79. Ele vai pagar em 2027, eu lembro que a área construída dele é 381 metros quadrados, construído. Ele vai pagar R$ 3.257, 8,44%. Esse teve acréscimo. Esse teve acréscimo. Sim. Foi abrupto? Foi exagerado esse acréscimo aqui? Foi exorbitante? De 8%, 8,44%. Foi 300%? Não. Foi 500%? Foi 38%, não. Não foi. Não foi. Então não foi. Esse aumento de 8,44%. Vamos partir para um outro exemplo aqui no Ouro Branco? Muita gente fala do Ouro Branco e tudo. Vamos partir para outro exemplo no Ouro Branco aqui, ó. Sampaio, casa no Ouro Branco territorial. Aqui a gente está falando de terreno, sem construção, tá? Volto a falar para você para ficar bem claro. Lei 80, complementar 80 de 2023, base de cálculo 2%, tá? Que é o IPTU progressivo. Que é o IPTU progressivo, essa mesma lei. Que você não construiu, cada ano vai tendo aumento. Você não construiu, para todo mundo vai ter esse aumento aqui. Só no terreno? Não, para todo mundo, mas no terreno é 2%. Ah, tá. No imóvel construído, 1%. Certo. Certo? Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Então nós temos no territorial. O valor venal do imóvel, R$ 403.747,76. Ok. Aqui nós vamos jogar uma base de cálculo de 2%. Positivo? Certo. 2%. Nós estamos falando na área não construída, no terreno vazio, tá? Ele vai ter um acréscimo, Sampaio. Sim. Mas é um acréscimo. Ele pagou R$ 2.756. Ele vai pagar R$ 3.217. Veja, ele vai subir 16%. Um aumento de R$ 400. De R$ 400. 460. Não é abrupto, o terreno está... Na verdade, é uma correção. É uma correção. Está equalizando os valores. Não é 300%? Não, é 300%. Aí nós vamos ver aqui, ok, vamos para um outro... Mas subiu, Carlos, tá bom. Vamos aqui partir para um outro exemplo, então, de uma área construída. Vamos lá, vamos para mais um exemplo de uma área construída aqui. Sampaio, a casa aqui, ela vale R$ 307 mil. Certo. Tá? R$ 307.356, Jardim Ouro Branco. Certo. Aqui. Ele pagou esse ano R$ 1.099. Certo. Sabe quanto que ele vai pagar o ano que vem? Quanto, Sampaio? R$ 999. Uma redução de 9,5%. Então vai ter um equilíbrio fiscal nisso. Vai ter um equilíbrio fiscal, redução. Vamos partir para outro bairro, então? Tá bom, Ouro Branco tá satisfeito. Tá tranquilo. Jardim Morumbi. Vamos pro Jardim Morumbi? Vamos pro Jardim Morumbi. Muita gente perguntando lá do Jardim Morumbi. Uma edificação lá, Sampaio. Predial, tá? Lá nós temos uma área, um lote de 1.525 metros quadrados. Uma área edificada de 125 metros quadrados. Valor venal, 300... Residencial. R$ 311.771 de base de cálculo. Quanto que ele paga agora em 2026? Em 2026 ele pagou R$ 2.086,65. Com a diminuição dessa lei que nós vamos votar agora, da emenda parlamentar de 39,85, vai para quanto em 2027? Peraí, Sampaio, vamos pegar de novo a calculadora. Se você conseguir pegar a calculadora aí na sua casa, é interessante para você fazer o cálculo conosco aqui, tá? Olha só. Nós estamos falando de um valor venal de 311.771,98 vezes 39,85%. Base de cálculo R$ 124.241, certo? Certo.
Aí nós vamos diminuir quanto, Sampaio? 45 mil. 45 mil. Isso é para todos, né? Para todos. Só para o terreno vazio. O que é esses 45 mil? É um desconto. Um desconto do valor para chegar na base de cálculo. Certo. Tá? Então, só não tem o desconto para o terreno. Tá? Só para a área construída que tem esse desconto. Então, menos 45 mil, base de cálculo, 79 mil. Certo. Se é 79.241, ele pagou esse ano R$ 2.086. Quanto que ele vai pagar o ano que vem, Sampaio? 792 com 41 centavos. Quanto, Sampaio? 792 com 41 centavos. Então não vai subir. Isso não é aumento. Não, isso é redução? Redução. E tem todo mundo falando que vai subir. Vai subir um monte. Ele teve uma redução de 62,2%. Ah, redução de 62,02%. Em reais, isso dá 1.294 com 24 centavos. Então isso é redução. Vamos mais um exemplo? Vamos lá. Outra residência. Ó, nós temos uma outra residência aqui. 295 metros quadrados. Morumbi também. Morumbi. 295 metros quadrados. Área construída, 140... Uma casa boa, de quase 300 metros. Quase 300 metros. Área construída, 147 metros quadrados. Tá? Área construída. A casa construída, 147. 295 o tamanho do terreno. Quanto total. que ele pagou em 2026? 2026, ele pagou, veja, R$272. Isso. E com aquela redução dos 45 mil? Com a redução dos 45 mil e com os 39,85%, ele vai pagar R$ 94,28. De 272 com 56 centavos. R$ 94,28. Uma redução de 65,41%. Então não é aumento. Não é aumento. É redução. Então, nós estamos aqui tratando de um assunto sério, mas com responsabilidade. Então é difícil de entender essas contas. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Tá? Está aqui, essa lei já vai ser votada para o exercício de 2027. Tá? Ele volta agora para 2026, mas vale a partir de 2027. Ó, você que é lá do Oasis, vamos pro Oasis? O Oasis é um bairro bom. Vamos pro Oasis, um bairro bom, uma área construída, predial. A gente vai para um predial e a gente vai também para um imóvel não construído, tá? Então nós temos aqui, nós já passamos quantos minutos aí? Estamos com 20 minutos aí, então? Tá, ok. Pessoal, tiver alguma pergunta aí, vocês já dão uma anotada aí, se der tempo a gente responde alguma coisa. Tá compartilhando esse vídeo para as pessoas, o link aí, mandando para a galera. Para quem tem dúvida do IPTU, pede para acompanhar, compartilhar aí conosco. Jardim Oasis, Sampaio, uma área, um lote de 450 metros quadrados, tá? 450 metros quadrados. A área construída de 188 metros, 188 metros construídos. O valor venal do imóvel, R$ 361.239. Quanto que ele pagou em 2026, cara? Vai pagar agora já? Vai pagar em 2026. Já pagou, né? Já pagou, né? R$ 1.270,92. Com 39,85 de base de cálculo, menos os 45 mil reais, ele paga quanto, Sampaio? 989,54 centavos. O Oasis vai ter muitas residências que vão baixar o valor. Sim, uma redução de R$ 281,38. Existe redução aqui. Então não é só aumento do jeito que estão falando que vai aumentar abruptamente. Está mostrando para você. Morada do Sol. Vamos falar um imóvel que vai subir aqui, Sampaio? Vamos falar. Vamos ver um imóvel. Porque não vai ser para todos, né, cara? Não. Esse é um equilíbrio fiscal. É um equilíbrio fiscal. E não adianta nós mentirmos para você que alguns não vai ter alteração e vai ter sim. Claro que vai. Olha só, Sampaio, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Um lote de 1.350 metros quadrados, estou falando no Oasis, 1.350 metros quadrados. Valor venal, R$1.013, tá? R$1.013. Pagou em 2026, R$ 3.939 de IPTU. Pancada, hein? Vai pagar o ano que vem quanto, Sampaio? 3.590, um total de R$ 348 a mais. De redução? A redução? Diminuiu. Uma diminuição de R$ 348, um desconto de 8,85%. Exatamente. Isso aqui a gente... Agora vamos falar de um territorial? Vamos falar. De 2% lá, que a lei complementar contemplou com 2%. Então, o territorial aqui... Terreno vazio. 450 metros, tá? Então, ele vale R$ 155 mil a planta genérica de valores dele. Tá? Ele pagou atualmente R$ 782. Tá? Com 2%, não deduz os 45 mil, vai ter um aumento aqui, vai pagar R$ 1.238. Um aumento de 456. Mas se ele construir conforme as normas do SEDUR, no próximo ano ele tem esse desconto de 45 mil. Tem um desconto de 45 mil. Não precisa ser uma construção, 30%. 30%. E muda a alíquota para 1%, não mais 2%. Construiu, a alíquota muda para 1% e você tem 45 mil. Então essa lei também do IPTU progressivo para incentivar a pessoa a produzir. Construir, que é uma construção. Exato. Bacana. Vamos para Morada do Sol? Morada do Sol ali do outro lado do Oasis, lá do lado da BR-376? Isso. Ali tem uns terrenos grandes ali, os lotes são grandes. Alô, Morada do Sol, olha só.
Área de lote, 5 mil metros quadrados. 5 mil metros. 5 mil metros. Áreas construídas, 216 metros quadrados construídos. Valor venal do imóvel, 392.626,15. Quanto que ele pagou, Sampaio, o ano passado? 1.578 com 18. 2026 Pô, agora. passado não, esse ano, né? E ele vai pagar quanto, Sampaio, agora? Com 39,85%, que é a emenda que nós criamos. 1.339 com 62 centavos, uma redução de R$ 238,56 com 56 centavos. Morada do Sol, outra coisa, deixa eu falar com você, Morada do Sol. Olha só, um imóvel de R$ 3.793.000, 8.999 metros quadrados do lote. Quase 9 mil metros. Uma Área chácara. construída, 2.811. Grande, cara, grande área. Vai ficar caro demais, não vai? Vai. Se a gente olhar assim, Sim. e pelo que as pessoas estão dizendo. Olha só, Pagou quanto? ele pagou em 2026 22.061,22. Pancada de IPTU, hein, cara? Pancada. Dinheiro, muito dinheiro. 22 mil de IPTU. 22 mil. E quanto que ele vai pagar agora, Sampaio, em 2027, com a emenda de 39,85%? 14.893 com 31 centavos. Uma redução de 7 mil reais. Mais de 7 mil reais. Tá aqui, pessoal. Só fazer a conta, o Carlos já deu a matemática, a conta certinha aqui. E isso é equilíbrio fiscal. Isso é equilíbrio fiscal. Está reduzindo, a área construída está reduzindo. Olha aqui, nós estamos falando de um imóvel de quase 9 mil metros quadrados, o tamanho do terreno, área construída de 216, ele está reduzindo o valor do IPTU dele. Vamos para outro bairro aqui, Sumaré, o Sampaio? Vamos para o Sumaré? Aqui é Sumaré atrás. Aqui, vamos para o Sumaré então, porque já estamos com quase meia hora de live, Sampaio. E tá bacana que a população está entendendo e nós pedimos para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam entender. E você que tiver alguma dúvida, convido você para participar conosco aqui na reunião na próxima segunda-feira, compartilhar esse like e juntos fazer essa emenda aqui. Ó, um imóvel territorial lá no Sumaré. Sumaré. Terreno, tá? Terreno sem construção. Uma área de 260 metros quadrados, valor venal, R$ 60.915, tá? Lembrando, como é que você faz a conta? 60.915 vezes 39,85%, você chega no valor. Como é um terreno, não tem a redução de 45 mil. Residência tem a redução. Residência tem redução. Você vai fazer vezes 2%, tá? Valor do IPTU que vai aparecer para você aí, 485,50. Não, o atual aqui. Não, mas vai aparecer para ele aqui com os 39, tá? tá? Hoje você pagou 814,61. O ano que vem, você paga 485. Uma redução de 40%. Diminuiu R$ 329. 329. Então não aumentou, Carlos. Não aumentou. Eu não estou entendendo que essa galera tá falando que vereador votar. Vai aumentar em todo. Mas se quiser, nós deixa esse jeito que tá. Pois é. Eu vou garantir uma coisa para você. Mais de 50% dos lotes vão diminuir o valor. Mais de 50% dos lotes, dos imóveis vão reduzir o valor. A gente está aqui, tem conta. Carlos, mas se fosse ruim, você ia votar? Nunca. Jamais. Se fosse onerar a população, você votaria? Não votaria. Não votaria? Não votaria. De forma alguma. Sampaio, vamos lá para São Jorge? Vamos lá para São Jorge? O pessoal está com muita dúvida no São Jorge ali. Vamos lá para São Jorge. Agora a gente tem uma base aqui no São Jorge, Sampaio. Vamos aqui, ó. Nesse primeiro já aqui, no Jardim São Jorge. Certo. Um lote de 787 metros quadrados, São Jorge. Tá? Sem edificação, é terreno, tá? O valor venal, R$ 242.290. O cidadão pagou, Sampaio, agora esse ano, R$ 2.533,06 com 6 centavos. Com a nossa redução de 30, eu vou ficar repetindo só para ficar bem claro. Redução, base de cálculo, 39,85. Você vai pegar 242 mil vezes 39,85%, dá o valor vezes 2% para imóvel. Um terreno. Terreno. Só terreno. Isso tirando da área central. Ele pagou R$ 2.533. Quanto que ele vai pagar, Sampaio, o ano que vem? R$ 1.931 com 5 centavos. Uma redução de R$ 600, R$ 602. R$ 602, Jardim Tem um terreno aí? Vamos para um outro terreno aqui, Sampaio. Ó, casa. Esse terreno aqui, ó, vamos para esse terreno aqui, de 562 metros quadrados. É um terreno. Tá? É um terreno. O valor venal dele hoje, R$ 641 mil. R$ 641 mil. Aqui nós tivemos um aumento, Sampaio. Veja bem, o imóvel foi para 641 mil. Ele pagou esse ano agora 4.469. Vai pagar agora, em 2027, R$ 5.114. Teve um aumento de 14,42%. Mas não é 300%, Carlos? Não é 300%. E o valor que ele aumentou foi R$ 644. R$ 644. E se ele construir, ele tem essa redução? Tem a redução. Aí se ele construir, vamos aqui, Sampaio, maior parte dos imóveis, 550
Vamos partir para um imóvel, Sampaio, aqui, ó, que é o comum para todo mundo. Uma casa de 400 metros, de 400 mil reais. 400 mil reais. Uma casa. Então você tem uma casa, tua casa vale 440 mil reais. Tá? Você pagou no último ano agora R$ 2.056, certo, Sampaio? Certo. Quanto você vai pagar em 2027? R$ 1.306,20. Teve uma redução de R$ 750. R$ 750 reduzindo. Vocês estão conseguindo entender que não é aumento de IPTU, é equalização de valor? 44 milhões arrecadados esse ano, 44 ano que vem. Ô Sampaio, agora está ficando longo, eu vou para o centro da cidade. Vamos embora. Vamos para o centro da cidade? Porque muita gente está falando que o centro vai ser penalizado com força total. Vamos lá para o centro. Vamos para um terreno no centro, Sampaio? Um terreno no centro, uma área de 637 metros quadrados, é um terreno, tá? O valor venal, R$ 312.953,64, jogando os 39,85% construído na emenda por 10 vereadores. Ele pagou ano passado quanto, Sampaio? R$ 3.654,86, área central, terreno. Quanto que ele vai pagar em 27? R$ 2.494,24, uma redução de 1.160. No centro, Carlos. No centro. Então essa conversa que o centro vai pagar caro. Todo mundo vai pagar, todo mundo vai no centro vai pagar mais caro. Não, isso é papo furado. Então não adianta, gente, fazer fake news, fazer essa história de será. A verdade está aqui. Se você quiser ter esses documentos em mãos, nós passamos para você, para parar com essa onda de que o vereador está votando contra a população. Sampaio, vamos partir para um outro exemplo aqui, para um imóvel. No centro. Bom, você tem uma loja no centro lá. Está construindo sua loja, você está atendendo, você vai ser prejudicado? Vamos lá. Um lote de 283 metros quadrados, tá? 378 metros construídos, tá? Sampaio, 781, tá? R$ 781.126. Certo. Ele pagou em 2026 3.188. Certo. Quanto que ele vai pagar com 39? Você vai pegar R$ 781.126 vezes 39,85%. Menos R$ 45 mil, você vai colocar aí com 1% de alíquota, você vai chegar no valor de R$ 2.662,79. Uma redução de R$ 526. Um desconto diminuiu 16,50% no centro da cidade. Então, estamos falando de área construída no centro da cidade. Eu vou dar só mais um exemplo aqui, Sampaio, que eu achei muito interessante. Olha esse exemplo aqui, Sampaio. Um imóvel, tá? Um predial ali construído, um lote de R$ 2.715, área central, 2.715 metros quadrados. Área construída de 648. O valor venal do imóvel, Sampaio, R$ 8.927.739,77. Pelo que estão falando, vai ficar um absurdo de IPTU. Quanto que ele pagou em 2026 agora, que o carnê caiu na mão dele? Valor pesado, R$ 42.661. Ele pagou agora em 2026. É um dinheiro e tanto, é salgado. 42 pau? 42 mil. Se construir tem redução, né, Carlos? Não, tá construído. Esse aqui é tá construído. Então vamos lá. Aí, Sampaio, sabe quanto que ele vai pagar naquela base de cálculo de 39,85% que a gente está falando? Qual o valor, Carlos? 35.127,04. Qual que era o valor antes? 42.661. Uma redução de 7.534. 7 mil de redução. Então, peraí, não é todo mundo no centro que vai ser penalizado, está construído, está baixando o valor aqui. Mas tem alguns locais que precisam ser equalizados, pagando R$ 90, R$100, outros... Né? Ó, um predial aqui, valor do imóvel, R$ 2.205.000, tá? Pagou em 2026 agora, 8.193. Vai pagar agora em 27, 8.327. Um aumento de R$ 143,39. É justo, porque deu abrupto. Avaliou, aumentou o imóvel dele, teve uma avaliação. Ele teve um valor venal aumentado devido ao centro, à área central do imóvel, né, Carlos? E quando a gente fala, Sampaio, nós estamos falando de 16 anos atrás, não foi atualizado. Chegou agora, não teve jeito, a gente teve que votar essa questão porque o tribunal, por N situações, não ter sido atualizado no momento certo, enfim, chegou nesse valor abrupto, realmente, nesse dispareio de tempo. Mas como a gente conseguiu construir essa emenda com 39,85% de base de cálculo, gente, não é 39,85% a mais no IPTU, deu para ficar claro, deu para entender, não é aumento. Então, por que eu estou repetindo toda hora? Porque não é aumento. Estão falando, às vezes, me desculpa até a forma de dizer, é porque às vezes as pessoas nos falam, mas de repente a pessoa não leu o Sampaio. São 650 páginas do projeto inicial.
Para nós temos dificuldade de entender. Aí a pessoa vai na rede social e fala, vai subir o IPTU, você não leu, você leu a emenda, você entendeu? Como é que pode jogar uma situação dessa e às vezes dizer, os vereadores estão contra a população? Eu vou voltar naquela pergunta, será? Será que quem está votando essa emenda está contra a população? Ou está buscando justiça fiscal? Ou está buscando uma equalização? Ou está sendo transparente? Por que a gente está aqui, Sampaio, fazendo essa live? Podia ficar em casa, né, Carlos? Podia deixar votar escondido, né? Mas nós estamos votando aqui com responsabilidade e trazendo essas informações para você, que é morador de Paranavaí, escolheu essa cidade para morar, para criar os filhos, criar os netos, para que nós possamos juntos elaborar um projeto que venha de encontro à cidade. Um projeto de 650 páginas, pessoal. Que no projeto atual ia penalizar muito a nossa cidade. Nós trabalhamos firme. O presidente Carlos está aqui trazendo todas essas informações, toda a nossa a rede de apoio aqui na Câmara, o departamento jurídico. Nós tivemos diversas reuniões, né, Carlos? Diversas reuniões. Para chegar nesse valor foram de... Aí perguntaram assim, Sampaio, mas como é que eles chegaram nesse valor se eles não são contadores? Mas ora, Sampaio, para nós ficou muito claro nas nossas reuniões. Se nós tínhamos uma base de cálculo antes de 2023, a base de cálculo era 60%. Em 2023 subiram para 75,75%. No projeto agora 1425 baixaram para 60%. Para nós ficou claro que era ali que a gente tinha que trabalhar. Só precisamos encontrar o valor para não ser renúncia de receita. Certo. O valor mínimo para não penalizar a população. E foi isso que nós construímos, foi isso que nós fizemos. E nós estamos aqui para responder você, as suas dúvidas. Entre em contato conosco, nós estamos à inteira disposição para te mostrar aqui. E eu fiz algumas perguntas, às vezes tem pessoas que são hostis. Sim. Sampaio, pessoas são hostis. Eu perguntei, você leu o projeto? Você entendeu o que é? A pessoa disse, não, vocês estão aumentando 39,85. Eu falei, desculpa, mas não é. Não é isso, e é por isso que a gente está aqui para explicar. E é por isso que a gente está aqui para falar o seguinte para vocês, não é aumento de IPTU. Eu até fiz uma fala na segunda, Sampaio, que ninguém levanta de manhã e fala, o prefeito não levantou de manhã e falou, vamos aumentar o IPTU aí Vamos arrebentar a cidade. Vamos acabar com a cidade. A gente está num momento econômico tão ruim, tá difícil para todo mundo, mas vamos aumentar sim para acabar com a cidade mesmo. Ô, gente, não é isso. Por favor, vamos falar com responsabilidade, vamos falar com transparência, vamos falar com verdade. Aí, saiu matéria no Diário Noroeste de reajuste, aí a pessoa lê o título, reajuste, tá aumentando. Você viu que está baixando? Você conseguiu observar que está baixando e os aumentos não são de 300%, não é de 500%? E isso vai chegar em 2027, né, Carlos? Vai chegar em 2027. Mas talvez em 2027, será que tem essa comoção da população dizendo, os vereadores votou lá, me ajudaram, ou trouxe um equilíbrio fiscal, um ajuste para a nossa cidade que precisava ser feito há 16 anos, pessoal. 16 anos, nós estamos falando de 2 gestões, de 8 anos de prefeitos anteriores, não vamos falar nome de prefeitos, mas que precisava ser feito. Isso é uma responsabilidade que nós estamos assumindo hoje, infelizmente, que é o nosso colo. Não queria fazer. Carlos queria fazer? Claro que não, mas de jeito... Se não queria de jeito nenhum. De forma alguma. Mas a gente tem que ter responsabilidade. Tem 2 coisas que a gente pode fazer, Sampaio. Votar ou não votar. Se eu quero que a cidade melhore e caminhe, eu preciso votar, mas eu não podemos votar do jeito original. De jeito nenhum. Porque a gente ia causar um impacto financeiro na cidade tremendo. Só lembrando, fazendo a emenda de 39,85%, a gente reduziu 29 milhões de arrecadação que seria para o município. Lembre bem, 29 milhões, arrecadaria 73 milhões, vai arrecadar 44. Para ficar bem claro, a gente não quer votar uma situação dessa, mas tem 2 situações que a gente pode... Eu lembro daquele... Tem um vídeo que fala, né? 2 coisas podem acontecer. O que é a primeira, Carlos? 2 coisas podem acontecer. O que pode acontecer? Ou a gente se esconde no buraco e finge que não é nada e fala e fica quietinho. Ou enfrenta o problema de frente, Carlos. Exato. A gente enfrentar o problema de frente. Enfrentar o problema de frente. Enfrentar o problema de frente. Você vai correr, Carlos, o problema? De jeito nenhum. De forma Nós somos chamados para servir a população, Carlos. O povo confiou na gente, Sampaio. Exatamente. Pessoal, aqui nós estamos aqui como representante do povo, nós somos eleitos por vocês. Eleito legalmente, nós estamos aqui para defender vocês. Claro, vai ter alguns que vai ter reajuste, vai ter, mas é o equilíbrio fiscal que vai chegar na nossa cidade e precisava ser feito, viu, gente? E a gente está aqui à disposição de vocês. Nos procurem, deixem os comentários de vocês, deixem as dúvidas de vocês. Nós estamos aqui para responder. E faz favor para mim também, para nós. Compartilhe essa live. Compartilhe com aquelas pessoas, com aqueles grupos que disseram, olha, esses 10 vereadores, eu vou citar o nome deles aqui. Eu, Sampaio, Gabriel Luiz, professora Ivani, Maurício Miranda, Mancha da Saúde, José Galvão, Josival Moreira e professor Carlos. Esses construíram a emenda. Então vou dizer, eu vou convocar aqui, Sampaio.
Vamos chamar Vamos chamar o pessoal para vir semana que vem. Sim, população, vem para cá. Venham para cá, por favor, venham para a Câmara. Estamos aqui para isso. Não estamos fazendo nada escondido. Vileiros, vocês pediram para nós, vem. Pessoal da Vila Rural, vem para cá. São João, Vila Rural da Piracema, de Mandiocaba, Vila Rural Águia Dourada, a Vila Rural Nova Vida. Vem para cá, pessoal, vem participar e nos ajudar a construir essa emenda. Carlos, e aqueles outros vereadores que não votaram, estão em análise ainda, vamos convidar eles para participar conosco? Está convidadíssimo. Quem não participou da emenda, vem participar, porque agora a gente não pode ter, Sampaio, partido político, isso. É a cidade de Paranavaí. A gente tem que fazer pela cidade de Paranavaí. A gente não pode fechar os olhos para algo tão importante. Então, outra coisa, Morumbi, São Jorge, Vila Operária, Santos Dumont, Flávio Belo, Sumaré, 3 conjuntos. Esperamos vocês aqui. Vem para cá, pessoal, participar com a sociedade. Vem participar. Você, de repente, que está, sem entender ainda, de repente não está no Instagram, no Facebook, você está só criticando, vem para cá, eu convido você a estar conosco. Vem para cá, vamos conversar, vamos debater juntos. Segunda-feira, Carlos. Segunda-feira, às 8 horas da noite. Vem participar junto aqui na sessão da Câmara, já acompanhar toda a votação, todos os discursos aqui, você será muito bem-vindo aqui nesse dia tão importante para a nossa cidade. Estamos aqui, conte conosco, Sampaio. A gente foi esclarecedor, foi bom. Os pontos aqui que precisávamos. Foi bom. Obrigado por vocês terem nos acompanhado. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Obrigado.